A nossa missão em todas as áreas da nossa igreja é essa, é levar todas as pessoas, até mesmo do menor às crianças, a um relacionamento crescente com Jesus. Esse é o nosso desejo. Irmãos, enquanto elas estão saindo, eu vou falar rapidinho. Tem alguns avisos muito importantes, então eu peço que prestem muita atenção. Nós demos semana passada início à nossa campanha de reforma do nosso telhado. Aqueles que estiveram aqui, se você não esteve, você pode assistir agora no nosso YouTube, o último culto, que tem lá todo o nosso relatório financeiro também. Falamos sobre a parte financeira da igreja, os desafios. Você pode então estar contribuindo, assim como o Gustavo disse, lá no fundo da minha esquerda tem o QR Code, atrás o da igreja. Então, que fique bem claro, nós temos o QR Code, a conta da igreja, que é para os dízimos, para as ofertas, para manter a igreja durante o mês, mas também temos a conta da campanha, que você pode estar contribuindo. Inclusive hoje, como o Gustavo disse, nós vamos ter um momento que você pode estar comprando tapioca por 20, 25 reais. Tá. Vocês estão vendo? É vontade de tapioca, viu, irmãos? Não, brincadeira. A panqueca, eu ia falar tapioca de novo, né? A panqueca com uma porçãozinha de arroz. Então, se você não tem arroz em casa, já compra já para levar para sua casa. Estamos com refrigerante também, você pode comprar de 2 litros. Todo o valor arrecadado é em prol do nosso telhado. Inclusive, alguns irmãos que estão aí trabalhando bastante, fazendo, e nós queremos agradecer a todos que estão bem empenhados aí. Outro aviso também, se você quiser contribuir com a parcela do telhado, os irmãos sabem que nós vamos ter que dar uma entrada de 10 mil, e a parcela mais ou menos de quase 3 mil reais. Você pode fazer parte de um grupo do WhatsApp, se comprometendo, se você puder, claro, nós não queremos constranger ninguém, mas se você puder, uma parcelinha aí de R$ 58,90 por pessoa, R$ 58. Eu sei que alguns estão do ano 60. Então, se você puder fazer parte disso também, contribuindo mensalmente, você pode estar me procurando o Jefferson ou o Adenilson também, para fazer parte desse grupo aí do WhatsApp. Nós vamos fazer um compromisso como igreja. Já atingimos? Ah, que bênção, né, irmãos? Uma salva de palmas aí. Achei que era 70% do valor. Então já teve 70% das pessoas aí já que estão nesse grupo do WhatsApp para contribuir. Então, se você não está, talvez você seja parte dos 30, né, que está faltando. Mas é claro que nós, como igreja, nós não queremos pesar para ninguém. É algo leve, é algo que tem que ser um privilégio para nós. Dar com alegria, como Paulo vai dizer em Coríntios, né? Nós devemos contribuir com alegria. E o outro aviso, esse daqui é também muito importante. Foi dada a largada para a venda dos nossos ingressos do jantar solidário no mês que vem para o telhado também. A gente vai falar muito sobre telhado aqui na igreja, né? Então, o ingresso está aqui na minha mão, mas você pode estar pegando com o Jefferson para vender. Comprar, eu sei que você já vai, mas nós precisamos também que você venda. Então você pode estar pegando com o Jefferson todas as outras informações sobre o jantar. Vai ser dia 9, então dia 9 de agosto. Vai ser aqui na igreja, tanto para comer aqui, também para retirada. Vai ser um galeto com macarrão. Pessoal aqui de Cascavel gosta bastante, né, disso. Então, nós vamos estar vendendo aí. O valor é de R$ 30 individual ou R$ 50 o combo. Então você pode estar também adquirindo o seu ingresso, tanto para comprar com o Jefferson, mas também para vender. Quem que vai vender e ajudar a gente? Irmãos, a gente precisa demais aí dos irmãos. Quem que vai ajudar a vender aí? Se compromete aí pelo menos com 5 aí para vender, fora os seus, né? Mas pelo menos com 5, 10, 15, 20, você vai estar ajudando bastante a gente aí. Amém? Desafio lançado. Agora nós vamos estudar, refletir na palavra do Senhor. E qualquer dúvida em relação à campanha, procure os nossos tesoureiros, tanto o Jefferson como o Adenilson também, para tirar as suas dúvidas. Não me procure, brincadeira, irmãos, me procure também para nós tirarmos as informações referente ao telhado. Irmãos, hoje nós estamos lançando essa nova série, e pode soltar o vídeo, desligar as luzes aí, por favor.
Série que nós estamos iniciando neste domingo, Pilares, construindo uma vida cristã, em base a vida cristã sólida. Nós sabemos que hoje há tantos falácias sobre a vida cristã, tantas pessoas que falam tantas bobagens, também pastores e líderes que falam tantas coisas, e talvez você receba tanta informação, e nós vamos falar daquilo que realmente importa. Os fundamentos e os pilares, eles são elementos essenciais para a segurança e estabilidade de qualquer construção, né? Quem trabalha com construção civil, todo mundo sabe que é importante ter um bom fundamento, bons pilares para ter uma base forte para a edificação de qualquer prédio, de qualquer casa. E também assim na vida cristã. A vida cristã, se nós não tivermos os nossos princípios bem fundamentados, se nós não tivermos a nossa vida cristã segura, realmente no fundamento correto, nos pilares corretos, nós também corremos um grande risco, assim como Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, ele vai falar que se sua casa estiver fundamentada na areia, o vento chega, a tempestade chega, balança, pode derrubar. E o nosso desafio, então, nessas 4 pregações que nós vamos ter nessa série, fundamentar a nossa fé, os nossos pilares bem fundamentados na pessoa de Jesus. O texto vai dizer, deixa eu passar. Pessoal, não estou conseguindo passar aí. Passei. O texto vai dizer: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Então, para os irmãos entenderem, o texto está dizendo que Jesus é o fundamento, que ninguém pode lançar outro fundamento. Então a base, e aí eu coloquei no desenho, é Jesus, e aí nós temos esse fundamento e os pilares, que nós estamos vendo aí no desenho, sendo alguns aspectos da nossa vida, da vida cristã, que nós estaremos falando nessa série de mensagens. Então, para os irmãos entenderem, Jesus é esse fundamento. A nossa vida precisa ser construída com base em Jesus, fundamentada em Jesus, e temos os nossos pilares também fundamentados em Jesus. Eu gosto muito dessa frase de Agostinho de Hipona, onde ele vai falar, um dos pais da igreja, vai falar que Jesus Cristo é não apenas o caminho, mas também o fim. Ele é o fundamento sobre o qual toda a nossa esperança é construída. Então Jesus, ele não é apenas o caminho. Ele fala lá no Evangelho de João que ele é o caminho, mas ele não é apenas o caminho, ele é o fim. Ele é o fundamento sobre o qual toda a nossa esperança é construída. Então talvez a sua vida não esteja construída em Jesus. E nós vamos falar sobre isso também. O desafio da vida cristã é de construir uma vida em Jesus, não simplesmente uma igreja, não simplesmente uma fé que você acha que é, mas em Jesus. E esses pilares, então, eles são princípios que sustentam a caminhada. Por isso que nós devemos colocar esses pilares bem fundamentados em Jesus, através da palavra dele, porque então, se nós queremos construir a nossa vida cristã de maneira correta, nós precisamos então estar bem fundamentados em Jesus e ter nossos pilares sólidos e firmados no fundamento que é Jesus. E o primeiro pilar que eu quero falar então com os irmãos, nós vamos falar 4, é sobre a fé. Até é interessante porque Spru, um teólogo muito conhecido, ele vai falar que a peregrinação da vida cristã é uma jornada de fé. Então a vida cristã é isso, a caminhada da vida cristã enquanto nós estamos aqui na terra. É interessante porque Deus não nos salva e nos leva para o céu. Ele poderia muito bem, todo mundo que aceitasse a Ele, que vivesse para Ele, Ele levasse para o céu. Mas a vida cristã é um caminho, é uma jornada de fé. E aí ele continua dizendo que todo o processo na vida do cristão está alicerçado e fundamentado nessa confiança, nessa dependência. E ele continua: por essa razão ele falou ao profeta Abacuque que o justo viverá pela fé. Então a vida do cristão, ela precisa estar fundamentada em Jesus e ter uma fé bem firmada em Jesus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez você pense: não, eu tenho muita fé em Jesus. É interessante porque o nosso país é um país cristão, que se diz um cristão que tem muita fé em Jesus. Tem fé em Deus, canções que falam sobre isso. Porém, muitas dessas fés são fés no plural de eu acredito simplesmente em Deus, então eu tenho fé.
Eu acredito em Deus. A base do brasileiro é isso, né? Das pessoas é isso. Eu acredito em Deus, então tenho fé. Aquela pessoa tem muita fé. Muitas vezes nós escutamos isso, mas a fé ela é a condição básica para se relacionar com Deus. É o básico de você ter uma vida com Deus, é ter fé em Deus. Mas não simplesmente acreditar, é muito mais do que isso, e isso que nós vamos falar nessa noite, que a fé não é simplesmente você acreditar. Não é simplesmente você estar no escuro e dar um passo, falando não, porque eu dou um passo e Deus coloca o chão, como a gente escuta muito por aí. Porém a fé é ela que agrada ao Senhor, é mais do que desempenho, mais do que um talento que você tem, mais do que você estar na igreja todo domingo. A fé é muito mais do que isso. E a pergunta que eu faço é: como anda a sua fé? Sabe, como anda a sua fé? Como que ela está? Talvez você esteja em crise de fé, no seu relacionamento com o Senhor. Talvez você está domingo após domingo na igreja, indo em outra igreja, vivendo essa vida cristã, mas talvez uma vida cristã baseada simplesmente numa tradição. Como é costume, eu não fico sem ir na igreja, e você precisa ir na igreja, porque já é costume. Mas talvez você esteja enfrentando essa crise de fé. E aí, coloquei aqui uma grande citação do Gilberto Gil: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E talvez a sua fé esteja falhando. Talvez a sua fé em Jesus, o seu relacionamento com o Senhor não esteja fundamentada na pessoa de Jesus. E a pergunta é então, Felipe, o que é fé? Se fé não é simplesmente acreditar, mas o que é fé? Para a gente dar continuidade, vamos estar orando neste momento. E eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor. Nós cantamos e declaramos que esse Deus é grande, declaramos essa maravilhosa graça, mas neste momento nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. O nosso desejo como igreja é falar a respeito da pessoa de Jesus, da sua palavra que é viva. A palavra de Deus não é a respeito da Betel, não é a respeito do que eu acho, mas sim do que Deus tem para falar conosco dia após dia através da sua palavra. Por isso Deus continue ministrando a tua palavra no nosso coração. Deus venha falar em cada coração, a começar o meu, e venha transformar as nossas vidas. Que a tua palavra venha trazer conforto, mas também venha confrontar as nossas vidas diante daquilo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãos? Antes da gente ver o que é fé, eu quero conversar com os irmãos sobre o que não é fé. O que não é? O que não é fé? Primeiro, fé não é um sentimento. Tem muita gente que fala, né? Porque eu não estou sentindo Deus. E fé não é sentir que Deus está por perto. Tem muitas situações que, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, que parece que Deus está muito longe de mim. Diante das crises que eu já passei na minha vida, teve muitas tempestades que a gente passa, que nós passamos, que a presença de Deus parece que não era real com a gente no barco da tempestade. Então a fé não é simplesmente ter esse sentimento que tudo vai dar certo. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Isso simplesmente não é fé. A fé é verdadeira, se mantém firme, mesmo quando os sentimentos estão confusos, mesmo quando os sentimentos estão ausentes, mesmo quando a gente acha que Deus não está perto. A fé é isso. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer que nós vivemos pela fé, pois vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Então, o cristão, o crente em Jesus, ele não vive por sentimento simplesmente. Teve uma pessoa que um dia falou para mim, que teve que sentiu a presença de Deus e arrepiou no culto, né? E aí eu quase falei para ela com todo amor e carinho, né? Que se você for no show do Roberto Carlos, também escutando uma música bonita, talvez vá arrepiar também. Então, a fé muitas vezes não é esse sentimento. É claro que faz parte, não estou dizendo que não é. Mas não é simplesmente ter um arrepio ou sentir, nossa, Deus está muito perto de mim. A fé é muito mais do que isso. É muitas vezes quando nós não sentimos a presença de Deus, mas confiar que Ele está por perto. Outra coisa, que fé não é um pensamento positivo.
Então, a fé não é acreditar que tudo vai dar certo só porque nós queremos. Não, eu quero muito, então eu vou orar com fé e Deus vai fazer o que eu quero. Talvez você já pensou isso, assim como eu. De pensar que não, eu preciso ter um pensamento positivo. Pensamento positivo é humano. Agora a fé é confiar em Deus mesmo quando o resultado não é o que a gente espera. E aí tem muitas pessoas, né, que a gente coloca foto daquilo que a gente quer. A gente precisa materializar aquilo que nós queremos e orar. Irmãos, isso não é fé. A fé não é pelo que a gente vê, mas é pelo que a gente não vê. Outra coisa, a fé não é superstição. Sabe, fé não é colocar Deus como uma força mágica. Alguém que vai realizar, que vai nos proteger se fizermos certas coisas. Ou se a gente deixar de fazer, Ele não vai proteger a gente. Tem muitas pessoas que falam, eu bati meu carro, acho que é porque eu pequei. Aconteceu isso na minha vida, eu errei, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu acho que eu não fui na igreja de domingo, por isso que está dando tudo errado na minha vida. As pessoas confundem, se eu orar 7 vezes, Deus vai me abençoar. Se eu fizer um jejum de 40 dias, Deus vai me abençoar. Então, é uma barganha, isso não é fé. É eu tomar atitudes, fazer coisas, esperando que Deus me abençoe. Então, se eu fizer isso, se eu pular 7 ondas, se eu ir na igreja todo domingo esse ano, eu sei que Deus vai me abençoar. Irmãos, isso é barganha com Deus. É barganhar, é colocar Deus e dizer assim, Deus, se eu fizer isso, o Senhor vai ser obrigado a me abençoar. O Senhor deve me abençoar. E isso não é fé também. Fé também não é ignorância ou cegueira. Fé não é fechar os olhos para a realidade e negar os fatos. Na verdade, a fé, ela olha para a realidade, mas confia em Deus acima de tudo. Olha talvez para o caos que está na sua vida e na minha vida. Nós olhamos para esse caos, mas fé é olhar para tudo dando errado, mas mesmo assim confiar no Senhor acima de todas as coisas. Então, tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que ele vai falar que fé não é um salto no escuro, é um salto para a luz de Deus. Isso é fé. Não é um salto no escuro simplesmente, não, mas é um salto para a luz de Deus. Outra coisa, fé não é herança ou tradição. Minha avó tinha muita fé, minha família é uma família de fé, já escutou isso? Fé em Deus, minha família é uma família que tem muita fé em Deus. Irmãos, fé não é algo que nós herdamos dos nossos pais. Ter fé é uma decisão pessoal de confiar no Senhor. Você precisa tomar a decisão de ter fé em Deus. Não é tradição ou herança dos seus pais. Outra coisa, fé não é ausência de dúvidas. Já teve dúvida de alguma coisa relacionada ao Senhor? Então, não é porque você estava com menos fé. Não se cobre por isso. Sabe, fé não é nunca duvidar, mas escolher confiar em Deus mesmo quando as dúvidas surgem. Fé, irmãos, é perseverança. É mesmo em meio a dúvidas, mesmo em meio a tantas coisas que passam na nossa cabeça de crise de fé, é ter fé no Senhor. Tim Keller vai dizer que a fé é alimentada não pela ausência de dúvidas, mas pela presença de Deus. Dúvidas nós iremos ter. Diante da caminhada cristã, não sei você, talvez você tenha já 10, 20, 30 anos, mas dúvidas nós vamos ter diante da fé. Nós vamos passar por algumas crises, mas a fé é perseverar, é confiar no Senhor, na presença de Deus. Por isso não é fé. A fé não é sentimento. Não é você, agora eu estou sentindo. Fé não é isso, fé não é pensamento positivo, é materializar aquilo, eu tenho um pensamento que isso vai acontecer na minha vida, e aí você fica naquela, não, hoje eu vou acordar e isso vai acontecer na minha vida. Não, fé não é superstição, não é você orar 7 vezes, pular a onda, fazer isso também não é fé, não é ignorância, ou cegueira, isso também não é fé, e não é herança ou tradição dos seus pais para você, ou a minha família é uma família de fé e aí eu tenho fé. Não, isso também não é fé, e fé também não é ausência de dúvidas. E aí, então eu quero falar com os irmãos sobre a fé de Gideão. Gideão, que alguns sabem da história, diante de crises que ele passou, de medo que ele teve, mas foi em Hebreus 11 e coloca Gideão, o autor de Hebreus, na galeria de fé. E é muito interessante isso, porque a gente vai ver a história de Gideão, e aí eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Nós vamos ver que ele teve muito medo, ele teve dúvidas, mas mesmo assim ele entrou na galeria dos heróis da fé.
O texto vai dizer, então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofrá, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Então, nós vamos ver que ele estava escondido. O texto vai dizer que ele estava debulhando trigo, e aí, debulhar, né, separar os grãos da palha. A gente que já trabalhou muito na roça aí, a gente sabe disso. Brincadeira, irmãos, eu não trabalhei. Mas estudando a gente sabe que debulhar, né, esse processo agrícola de separar os grãos da palha. E aí ele estava então nesse lugar, um tanque usado para esmagar uvas, para fazer vinho. Então ele estava lá escondido. Por que ele estava escondido, irmãos? Com medo de ser descoberto pelos medianitas. Então ele estava lá, não vou nem colocar minha cabeça aqui para fora, porque vai que eles me veem. Agora, o que era esse livro de Juízes, né? Diante de tanta confusão e crises que o povo de Deus estava passando, eu sempre gosto de colocar aqui para os irmãos esse ciclo de Juízes, né? Então toda vez que você for ler o livro de Juízes, você vai reparar que é o mesmo ciclo. O Israel fazia o que era mal, eles se distanciavam de Deus, e aí depois Deus mandava uma nação opressora, eles eram oprimidos. Então, diante do pecado deles, diante do mal que eles estavam fazendo, da idolatria no coração deles, Deus mandava então a nação para oprimir aquele povo. Outra coisa, nós vamos ver depois disso, o que acontecia, eles se arrepender, eles batiam arrependimento no coração deles, eles se arrependiam, e por último então Deus manda um libertador, e aí eles passam um tempo de descanso, um tempo sem opressão, mas o ciclo era o mesmo. Então toda vez que você for ler o livro de Juízes, você vai reparar esse mesmo ciclo, de eles faziam o que era mal, Deus mandava uma nação para oprimir eles se arrependiam dos seus pecados, Deus libertava eles da escravidão, e aí de novo Deus mandava um libertador, né, que a gente vai ver hoje sobre Gideão. Deus mandava o libertador, e eles viviam nesse ciclo de pecado, de serem oprimidos, de sofrer, de se arrepender, e Deus mandar um libertador para salvar eles tirarem um tempo de descanso. Agora a pergunta que a gente pode pensar, por que então que Gideão estava escondido? O texto vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro e corajoso. Olha o que o anjo fala para ele. O Senhor está com você. Então, diante do medo de Gideão, diante daquilo que ele estava fazendo, de se esconder dos medianitas, o anjo chega para ele e fala: olha, você é um guerreiro e corajoso. Irmão, se a gente for ver a atitude dele, ele era guerreiro. Mas um guerreiro não tem medo, né? Ele estava escondido. Ele era corajoso? Muito pelo contrário. Ele estava com medo. Ele estava escondido ali, trabalhando para que os midianitas não vissem ele. Então, o povo estava nessa opressão. Os israelitas, eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Então, sempre que o texto vai dizer, de Juízes capítulo 6, versículo 3 e 5, sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações. Então, sempre que eles plantavam, o que acontecia? Ia um povo roubar a plantação deles. Então eles estavam com vergonha, sabe? Eles estavam passando uma vergonha. E aí nós vamos ver que, nesse contexto, então, os midianitas, eles invadem a terra como um enxame de gafanhotos. Então eram tantos que eles foram invadindo as terras onde o povo de Israel estava, e eles saqueavam tudo, eles limpavam tudo que o povo estava plantando. Israel então estava com medo, vivendo em cavernas, as pessoas estavam se escondendo. Gideão era um desses que estava se escondendo por medo. Eles buscavam esconderijo. Então Gideão, escondido, estava trabalhando ali, moendo trigo, para salvar o que tinha, para o povo não roubar. Então a intenção de Gideão era: eu vou fazer aqui escondido, até porque eles não podem me ver, e também não podem roubar o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo, o meu trabalho, no meu suor. Esse era o contexto de Gideão. Então o anjo chega para ele e fala: Gideão, você é corajoso, você é guerreiro. Sabe, irmãos, diante de tantas lutas que nós passamos, quando Deus olha para nós e a gente pensa: nossa fé é tão pequena, né? Às vezes a ansiedade bate em algo que nem aconteceu ainda. Às vezes as lutas chegam e a gente começa a desesperar, e a palavra de Deus: olha, seja forte, seja corajoso. Sabe, irmãos, nós temos algo que vai além de dinheiro para pagar a conta.
Nós temos algo que vai além de um relacionamento pessoal, de um casamento. Nós temos um Deus que é todo poderoso, amém, irmãos? E o nosso Deus, Ele olha para nós agora diante das lutas que nós passamos e diz: seja forte. Talvez Deus olhe para você diante da crise que você está passando e: ei, guerreiro, seja forte. Quando Deus encontra Gideão, através do anjo, o anjo dá uma palavra para ele: Gideão, guerreiro, vamos lá, levante e seja forte. Chega de ficar escondido. Chega de chorar as pitangas aí. Chega de ficar, sabe, a gente gosta de ficar sempre remoendo a dor e aí reclamando da vida. Por que isso comigo? Por que isso com aquilo? E Gideão, ele faz isso também, irmãos. Olha que mais interessante, se Gideão está nos heróis da fé, se Sansão está lá em Hebreus capítulo 11, irmãos, nós também podemos estar, não nessa galeria, claro, de Hebreus 11, mas também podemos ter uma fé que pode avançar diante das crises, confiar no Todo-Poderoso, no Senhor. E aí, diante dessa história, eu quero ver com os irmãos 3 problemas que Gideão enfrentou, que ele passou pela sua fé e que enfraquecem a nossa fé. O primeiro problema que nós vamos ver é que Gideão olhou para as circunstâncias. A gente sempre tende a olhar para as circunstâncias. Eu e você, como ser humano, a gente olha o problema. A gente olha a crise. Tantas coisas, bênçãos que Deus está fazendo, para que a gente vai olhar? Para o problema. Nós somos assim. E aí olha o que Gideão responde para o anjo: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Tá bom, você está me dizendo que eu sou corajoso e forte, mas se Deus está comigo, se o povo de Israel é o povo de Deus, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Por que a gente está sendo oprimido? A gente planta, eles roubam, aí eles tiram tudo da gente. Por que a gente está sofrendo? E então o problema é que Gideão, ele estava com medo, ele estava sobrevivendo e não vivendo. Tem tantas pessoas, e talvez você seja um desses, diante das crises, você está sobrevivendo, você não está vivendo. Você não está experimentando o que Deus está fazendo de bom na sua vida, o amor, a graça de Deus sobre você. Você está sobrevivendo, dia após dia você acorda para resolver problema. Você pensa no problema, você levanta pensando no problema, você dorme pensando no problema, e você não consegue experimentar a paz que excede todo entendimento. Você não consegue experimentar a paz em meio às guerras, em meio às crises que Deus coloca no nosso coração. O medo das circunstâncias o impedia dele ver a realidade espiritual. Irmãos, o medo que a gente passa diante das crises muitas vezes nos impedem de ver as bênçãos do Senhor. Por isso, Gideão vai dizer agora, porém, o Senhor, o que ele vai falar, irmãos? O Senhor nos abandonou. Ele olha e diz: Deus nos deixou. Ele olha para toda aquela circunstância de abandono, ele olha para toda aquela crise que o povo de Israel estava passando, e ele acusa o Senhor. Ele diz: olha, foi o Senhor que nos abandonou, nos entregou aos midianitas. Irmãos, Deus que tinha feito isso com eles? Era consequência de tudo que eles estavam vivendo. Era consequência do pecado deles. Então, o que eles estavam vivendo era consequência deles, mas Gideão, ele olha e diz: o Senhor nos abandonou. Foi o Senhor que nos deixou. Diante das crises que o meu povo está passando, que o povo de Israel está passando, o Senhor nos abandonou. Por isso que eu gosto dessa frase de Spurgeon. Ele vai dizer que a fé, quando ela é verdadeira, anda com os passos firmes, mesmo em solo escorregadio. Então, mesmo na dificuldade de andar, a fé, ela caminha. A fé verdadeira, ela anda com esses passos firmes. Gideão, ele estava olhando para as circunstâncias. Eu e você, muitas vezes, nós focamos nas circunstâncias, focamos no problema. Nós olhamos e pensamos no problema. A minha vida é um problema. E aí talvez você olha e pensa: não, Gideão estava talvez passando o que eu estou sentindo hoje ou nessa semana. Um sentimento de abandono. Um sentimento que parece que Deus não faz por mim aquilo que Ele faz para as outras pessoas. Um sentimento de parece que Deus não está me ouvindo. Já passou por isso, irmão? Que a oração não passa do teto? Diante da crise, quando você ora por um familiar seu, quando você ora pelo seu casamento e nada se resolve,
Quando você ora por um problema de saúde, parece que está de mal a pior. E aí a sua questão é: parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não me responde, Deus não me escuta. Então esse é um grande problema, irmãos, da fé. Um grande problema que enfraquece a minha e a sua fé é olhar para as circunstâncias e não olhar para o Senhor. Olhar para os problemas e não olhar para o Senhor. Segundo problema que a gente vai ver e que enfraquece a nossa fé é olhar para as nossas capacidades. Olhar para dentro de nós, olhar para nós. Gideão vai dizer: mas Senhor, como posso? Deus chama então Gideão: Gideão, levanta daí, você é forte, você é corajoso. Ele vai dizer: como eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão: meu clã é o mais fraco. Então meu povo, de toda a tribo de Manassés, eu sou o menos importante da minha família. O que ele está olhando, irmãos? Para a sua capacidade. O grande problema, que muitas vezes enfraquece a nossa fé, é olhar para o problema e olhar para nós. Porque a gente olha, a gente pensa: não tem como resolver isso, eu não sei mais o que eu vou fazer. Gideão, ele olha e diz: olha, eu sou o mais fraco, o meu clã é mais fraco, e eu sou o menos importante da minha família. Eu sou incapaz de resolver esse problema. Quem sou eu na fila do pão diante desse problema tão grande? Ele vai questionar o Senhor: como eu posso libertar o povo de Israel? Diante dessa opressão, diante desse povo, desse exército tão grande dos midianitas, como que nós vamos lutar contra ele? Então, Gideão, ele olha para si, ele olha para as fraquezas dele, ele olha para a insignificância, a falta de preparo. Mas, irmãos, Deus olha para ele e vê um potencial. Sabe por quê? Porque é Deus que estaria lutando por eles. Deus olha diante das incapacidades de Gideão, Deus olha diante das crises que Gideão estava passando, do medo de Gideão, e olha um grande potencial, porque a presença do Senhor estava sobre eles. Irmãos, quando nós olhamos para nós somos incapazes. Irmãos, quando nós olhamos para nós somos fracos. Quando nós olhamos para nós vamos ver como Davi olhando o gigante. Diante dos problemas, a gente olha muito alto. Essa conta, essa dívida, meu casamento está do jeito que está, minha família, tudo isso é muito alto. Realmente é um problema muito grande, talvez você esteja enfrentando. Mas, irmãos, Deus é muito maior que qualquer exército. Deus é muito maior que qualquer problema. Deus é muito maior que qualquer crise. Por isso que quando Deus olha para dentro de nós, Ele não olha a capacidade que a gente vai vencer. Não, Ele já olha a vitória, porque é Ele que luta por nós. Amém, irmãos? É o Senhor que luta por nós. Nós devemos parar de olhar, porque nós não vamos conseguir. Sozinhos nós não conseguimos vencer as batalhas. Com a força do nosso braço, olhando para os nossos filhos, a gente quer fazer do nosso jeito. Olhando para o problema, a gente quer lutar sozinho. Por isso que nós precisamos depender do Senhor. Assim como Gideão agora, ele escuta, ele vê a situação que ele estava. E eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, onde Paulo vai dizer: a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Irmãos, olha que incrível, onde Jesus olha para dentro de nós, para as nossas incapacidades, mas mesmo assim quer usar as nossas vidas, mas mesmo assim quer nos dar a vitória, luta por nós, não por causa de nós, mas porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais fraco, Deus olha os pequenininhos, Deus olha as pessoas fracas, Deus olha os improváveis. Quando Deus escolhe os discípulos, Ele escolhe os improváveis. Por quê? Porque Ele não busca por homens capazes, Ele busca por homens dispostos a lutar. Diante de toda a história bíblica, lá desde a gente vai ver do povo de Israel saindo do Egito, onde Moisés se diz que é incapaz. A gente vai ver Davi lutando contra Golias. A gente vai ver tantas histórias de pessoas no Novo Testamento, de pessoas incapazes, mas que Deus escolhe para usar grandemente eles. Nós somos incapazes, irmãos, mas o nosso Deus é capaz de vencer qualquer luta. Esse é o nosso Senhor. Por isso que Ele diz: olha, Gideão, certamente eu estarei com vocês. Gideão, se eu estou te chamando para ajudar o povo a sair dessa opressão, entenda o seguinte: não é sobre você, mas é porque eu estarei com você. Gideão, fique tranquilo, porque eu vou estar com você.
Sabe, diante dessas lutas, irmãos, a palavra de Deus Ele está conosco. Você crê nisso? Você crê que Deus está conosco, irmãos, diante das batalhas que nós estamos enfrentando? Não é sobre quem você é, sabe, não é sobre a sua capacidade, mas é sobre quem está com você. É sobre quem está com você. É o nosso Deus. A fé não nasce da autoconfiança, irmãos. A fé nasce de quando nós olhamos e vemos as nossas incapacidades, mas olhamos para o Senhor e vemos que Ele pode todas as coisas. A fé é isso, é na presença de Deus. Tozer vai falar, um pastor e teólogo vai dizer que Deus não busca pessoas capacitadas, mas pessoas que confiem em seu poder. É isso, Deus não busca pessoas que são fortes, eu não falo no sentido físico, mas sabe, aquela pessoa que, nossa, aquela pessoa é capaz, aquela pessoa é muito boa nisso. Não, Deus escolhe os improváveis. Diante das batalhas que nós enfrentamos, a vitória vem porque Deus está conosco. E tantas vezes que você recebe uma bênção de Deus e você olha para si, não, eu fui capaz de fazer isso, eu conquistei isso. Mas você esquece que há um Deus que está ao seu lado, que luta por você, que te abençoa, a graça dele está sobre você. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã sobre nós. Outra coisa, irmãos, outro problema, além da gente olhar para as nossas incapacidades, e terceiro problema é que a gente duvida da palavra de Deus. Diante de tudo isso que eu falei, talvez você olhe e pense, Felipe, eu sei disso, mas quando a gente está na crise, parece que a gente duvida disso. Ou talvez a gente esquece disso. E é o caso que Gideão respondeu, né? Se de fato eu posso contar com a sua ajuda, dá-me um sinal. Deus já tinha falado, Gideão, levanta que eu estou com você. O que Gideão fala? Deus, me dê um sinal. Se de fato o Senhor está comigo, me dê um sinal. Tipo, olha, tá bonito o Senhor está falando aí, mas eu quero ver se é realmente o Senhor. Se é realmente o Senhor que está falando comigo. Então, a fé, irmãos, não é sobre sinal. A fé não é sobre você pedir, a fé é confiar sem ver. Mesmo que Deus não dê um sinal, mesmo que Deus não mande lá, eu brinco sempre, né, que quando eu vou para São Paulo, a família da minha esposa é de lá, eu brinco que eu só um dia vou pastorear em São Paulo só se Deus mandar 3 anjos, e tem que ser o anjo Gabriel, o anjo Miguel, tem que ser assim muito claro para eu ir embora para São Paulo um dia, pedindo um sinal. Gideão olhou e falou, Deus, se o Senhor é mesmo, está falando comigo, me dê um sinal. Às vezes nós olhamos e pensamos, Deus, beleza, eu vou fazer isso, mas antes disso só me dê um sinal. Já fez isso? A gente precisa de algo visível. A gente precisa de uma resposta de Deus para a gente dar o passo. E fé, irmãos, muitas vezes é confiar sem ver. O texto vai dizer de João, né, capítulo 20, você crê porque me viu. Jesus dizendo, vocês creem, você crê porque você me viu, mas felizes são aqueles que creem sem me ver. Ele diz isso para Tomé, que Tomé estava lá duvidando de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus vai falar para ele, Tomé, você creu agora porque você me viu, você tocou nos meus machucados. Mas Tomé, é bem-aventurado aqueles que creem, mesmo sem ver. Sabe, Jesus disse a Tomé, que duvidou até ver as marcas, mas a verdadeira fé, irmãos, não depende de um sinal. A verdadeira fé não depende de uma visão física, da gente precisar ver, sabe? A fé, irmãos, é a confiança mesmo sem ver. Crer só quando tudo faz sentido, irmãos, não é fé. Isso não é fé. Sabe, crer numa coisa óbvia que você já viu? Mas, irmãos, isso é lógica. A fé verdadeira anda mesmo no escuro, porque nós sabemos quem está nos guiando. Nós sabemos que é o próprio Deus, é a palavra de Deus. C.S. Lewis vai falar que a fé é a arte de segurar o que você não acredita, ou o que você acredita, apesar de suas emoções e circunstâncias gritarem ao contrário. A fé, então, irmãos, é segurar no que nós acreditamos que é no Senhor. Mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando a tempestade chega, mas a fé é acreditar e confiar, mesmo quando as circunstâncias gritam ao contrário. Irmãos, nós não precisamos de um sinal. Sabe o que nós precisamos? Ler a Bíblia e confiar na palavra do Senhor, confiar no que Deus tem para nós. Outra coisa, irmãos, a fé
ela obedece mesmo sem entender. Sabe, mesmo quando a gente não entende, a gente precisa confiar no Senhor. Mesmo quando a gente olha para a circunstância, olha para a situação e não entende por que está acontecendo aquilo, mas a gente deve obedecer. O texto vai dizer que pela fé Abraão obedeceu quando Deus o chamou para deixar a terra, e ele partiu sem saber para onde ia. Então Abraão não viu o GPS, a localização final. Abraão saiu, obedeceu. A fé, irmãos, não exige explicações, ela responde com obediência. Nós não podemos exigir que Deus nos explique por que aquilo está acontecendo, por que deixou de acontecer, mas nós precisamos confiar e obedecer. Por isso, não espere entender tudo para você obedecer ao Senhor. Não espere por um sinal. Apenas obedeça a palavra de Deus. A fé começa então onde o controle termina, onde a gente perde o controle, e a gente precisa confiar no Senhor. E então, como eu disse, a fé também ela espera sem exigir sinais. Gideão pediu um sinal. Senhor, me dê um sinal, e Deus dá um sinal para ele, né? A gente sabe da história. Tomé pediu provas. Mas, irmãos, quando nós vamos ler os heróis da fé em Hebreus 11, muitos deles ouviram a promessa e nem viram o cumprimento total da promessa. Eles não viram. Deus o prometeu para eles, mas muitos deles morreram sem ver o que Deus tinha prometido a eles. Fé não é dizer eu creio se acontecer, mas eu creio mesmo que ainda não aconteceu. Mesmo que não tenha acontecido. John Piper vai dizer que a fé verdadeira não é fé no que Deus vai fazer agora, mas fé em quem Deus é, mesmo quando Ele ainda está em silêncio. A fé no Senhor, não no que Ele está fazendo agora, não no que Ele vai fazer agora, mas fé no que Deus é, na pessoa de Jesus, no próprio Senhor. Por isso que nós vivemos pela fé. Sabe, irmãos, nós vivemos pela fé e não pelo que a gente vê, como Paulo vai dizer em Coríntios. E aí, dando continuidade, nós vamos ver então, Gideão ele percebe que era o próprio Senhor falando com ele. Ele pede o sinal, Deus dá um sinal, e ele vê, não, é o próprio Deus. E aí a perspectiva da sua fé muda naquele momento. Ele começa a mudar a vida dele naquele momento, a perspectiva que ele estava falando com Deus, e a partir daquele momento então, ele passa a ser um herói da fé. E aí nós vamos ver duas características muito claras em Gideão, diante da sua fé, três características práticas da fé, né? Primeiro, que a fé é obedecer. Então fé não é simplesmente crer, a gente sabe que até os demônios creem. O diabo sabe que Deus existe. Então fé não é simplesmente isso, saber que Deus existe. Mas primeira coisa, fé é obedecer. O texto vai dizer, Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal, e corte o poste de Acerá, que fica do lado do altar. Olha a ordem que Deus dá a Abraão. Abraão, pega lá o touro do teu pai, Deus explica muito bem para ele, aquele de 7 anos, e derruba o altar que seu pai fez para Baal. Aquele povo, o povo de Israel que tinha se entregue à idolatria, que estava ali adorando Baal, Deus dá uma ordem então para Gideão: Gideão, derruba aquele altar. Gideão, corte o poste de Acerá que fica ao lado do altar. Então Deus dá uma ordem para que Gideão derrubasse os ídolos. O povo de Israel que estava idolatrando, que tinha levantado os ídolos, e talvez hoje há ídolos na sua vida. E talvez não seja ídolos de uma estátua, de gesso, mas talvez há ídolos em seu coração, no seu coração. Tim Keller tem um livro que eu gosto muito, aconselho muitos irmãos lerem todos os livros de Tim Keller, e esse livro Deuses Falsos. Ele vai dizer que um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa mais importante para você do que Deus é um ídolo. Quer ver? O que pode ser um ídolo nos dias de hoje? O que pode ser, tá? Não estou falando que isso é idolatria. Mas, por exemplo, a identidade e a autoimagem. Tipo, você olhar e uma obsessão pela aparência. Nada contra a gente se cuidar, tá, irmãos? Mas a idolatria talvez seja isso na sua vida, de você olhar e colocar isso como prioridade. Por exemplo,
Você levanta 4:30 da manhã para fazer academia, mas quando é para orar, você não levanta. Não é verdade, irmãos? Eu não estou falando que não pode se cuidar, porque agora eu sou um exemplo vivo disso, amém, irmãos? Mas, irmãos, muitas vezes isso se torna algo para nós essencial, sabe? A reputação, o que os outros vão falar. Eu posto uma foto, e aí você fica olhando lá quem viu sua foto, quem comentou, o que as pessoas vão falar sobre o meu respeito, e talvez isso vale muito para você. Se eu não for reconhecido, não vale nada. Tem gente que exclui fotos se não tem muita curtida, pensando no que os outros vão falar. Isso talvez pode ser um ídolo para você, o seu corpo, sabe? Você olha e pensa, não, eu quero viver dessa forma, eu quero ter esse corpo, eu desejo ter esse corpo. Você vive para isso. Talvez para você não seja isso, mas talvez seja o seu trabalho, o seu ídolo. A sua carreira profissional, você faz o sucesso profissional o centro da sua vida. Aí você olha, não, eu não vou parar de trabalhar enquanto eu não conseguir isso. E você vai lá se matando de trabalhar, deixando a sua família. Mas você está lá trabalhando. Sabe, muitas vezes a gente mede o nosso valor, irmãos, pelo que a gente produz ou pelo que a gente ganha. O valor de nós, a gente pensa, não, eu preciso ganhar mais. Eu não estou falando que é pecado trabalhar, viu, irmãos? Não, a gente tem que trabalhar, até porque se a gente não trabalhar, que não coma, como a própria Bíblia vai dizer. Nós devemos trabalhar, mas às vezes isso tem sido o nosso Deus. A gente tem colocado como prioridade. Talvez você pense, não, o meu trabalho quem define quem eu sou. Essa sou eu, é o meu trabalho. Mas a nossa identidade não está nisso, irmãos. Outra coisa, talvez um relacionamento. E aí a gente coloca um cônjuge, um namorado, quem namora aí, né? Quem é casado nem é tanto isso, mas talvez no namoro, né? A gente vive essa experiência de, meu Deus, eu preciso. A pessoa acorda lá às 5 horas da manhã já olhando o celular para ver se aquela menina ou menino respondeu. Os adolescentes estão aí de plantão, estão se olhando, estão conversando inclusive agora. Aquela questão do namoro, sabe? Daquela experiência do friozinho na barriga. E aí você coloca isso como prioridade na sua vida. No namoro, eu passei por isso já como adolescente, né? Colocar o meu namoro como prioridade da minha vida. E muitas vezes isso tem sido a família, irmãos. Irmãos, tem pais que colocam os filhos, vou tocar mais na ferida aqui, os netos. Idolatram os netos, os filhos. Eu não vivo mais sem meu filho. O filho está com 30 anos, não saiu dessa casa ainda, mas é porque ele é meu filho. E aí você quer estar por perto sempre, você não consegue soltar, as mães não conseguem abrir as asas. É meu filho, é meu... E aí, irmãos, eu sei que há casos e casos, não estou falando que todos os casos, quem tem 30 anos, não pode morar com os pais, né? Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho um filho pequeno, e às vezes eu penso, nossa, eu não consigo viver sem o Pedro e o Samuel. Eu fiquei uma semana fora lá em São Paulo, no tempo com os pastores, e eu precisava muito ver o Samuel e o Pedro. Meu Deus, que saudade da minha família. E eu não estou falando que isso é errado, irmãos, mas muitas vezes nós colocamos os nossos filhos, sabe, como prioridade. A gente pensa, não, se eu perder aquela pessoa, acabou para mim. E muitas vezes nós colocamos isso como os ídolos da nossa vida, do nosso coração. Outra coisa, dinheiro e segurança. Irmãos, quantos de nós, né, a gente escuta tanto falar sobre a vida financeira, a gente ficou obcecado nisso. A gente nem tem dinheiro, mas e fica pensando, o que eu farei com R$1 milhão? A gente ficou obcecado em ganhar mais, e trabalha, e a gente quer uma estabilidade financeira. Irmãos, isso não é pecado, nada disso que eu estou falando. Identidade, cuidar de você não é pecado, trabalho não é pecado, relacionamentos não é pecado, dinheiro não é pecado. Mas se isso passa a dominar as nossas vidas, se torna um pecado, se torna um ídolo para você. E talvez é isso, dinheiro, se eu tiver dinheiro eu estou em paz. Ah, Felipe, eu não estou em paz porque estou endividado. Então, a partir do momento que eu estou com dinheiro, agora eu estou em paz. A paz é quem? É o dinheiro ou é o Deus? Outra coisa, hoje a gente tem visto muito celular, irmãos, tecnologia. Sabe, a gente passa mais tempo na tela do que na Bíblia. Isso eu falo por mim, viu, irmãos? Muitas vezes a gente está tão
vivendo essa vida aí o celular faz parte da gente já, irmãos. E isso a gente coloca como o nosso ídolo. A gente busca alívio, felicidade em filme, em série, em rede social. E aí você pensa, nos dias de hoje, né, sem celular parece que a gente não tem mais vida. A gente se tornou totalmente dependente do celular, irmãos. Não é pecado o celular. Não é pecado nada disso. Mas muitas vezes nós colocamos isso como prioridade das nossas vidas. Outra coisa, reconhecimento, influência. Hoje a gente tem visto seguidor, like, aquela pessoa, as pessoas gostam muito dela, e aí a gente faz tudo por visibilidade. Até mesmo na igreja, irmãos. Tantas vezes que tem pessoas que fazem para se mostrar. Irmãos, olha o perigo disso. A preocupação em que os outros vão pensar de mim. Sabe, eu preciso ver o que as pessoas têm. Talvez você não tenha dinheiro para comprar o melhor celular do ano, mas você vai lá e fica endividado para comprar, porque as pessoas vão olhar para isso. Você não tem dinheiro para trocar de carro, mas é preciso trocar de carro, porque olha o que os outros vão pensar de mim. Então a gente está tão preocupado nisso, e a gente passa a ficar doente. Irmãos, todos os ídolos que estão à frente de Deus, que estão em primeiro lugar nas nossas vidas, sabe o que eles fazem? Eles nos matam por dentro. Vai matando, tirando o nosso sono. Quando o seu ídolo é dinheiro, nunca vai estar bom. Quando o seu ídolo é um relacionamento, quando você perde aquele relacionamento, seu mundo acabou. Quando o seu ídolo é um objeto, você vai sempre prezar o celular, por exemplo, sempre prezar trocar. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Outra coisa, irmãos, aqui vou tocar em muitas feridas. Política, ideologia. Se meu candidato não ganha, meu Deus, acabou. Para mim acabou, estou indo embora do país. Minha família, vou deixar até minha esposa. A gente coloca os políticos, a gente espera a salvação de um partido político. A gente acha que se candidato X ou Y ganhar, aí vai resolver o problema do Brasil. Irmãos, vai resolver o problema? O problema é o pecado. Irmãos, o problema é o nosso coração em colocar e ter ídolos, em colocar tantas coisas como prioridade, irmãos. Esse é o problema, tratar a ideologia como verdade absoluta. Hoje mesmo a gente estava falando, não lembro quem estava falando sobre isso aqui na igreja, que o partido X, o Y, a gente pensa, não, aquele é correto, aquele é errado. Não, aquele lá é perfeito para o nosso país. Irmão, a gente sabe que, inclusive nós que estamos aqui, nós temos os nossos pecados, os nossos problemas. Então nós precisamos tomar cuidado. Tem muitas pessoas que brigam, que eu vou falar para a minha igreja, se você está visitando, fique tranquilo. Irmãos, é errado brigar por política. Perder amigos, perder familiares, eu já vi isso. Pessoas que perdem familiares por causa de política. Colocam acima de tudo. Até falei quase uma fala de um político, né? Acima de tudo. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Irmãos, partido de esquerda, de direita, isso não vai salvar nada. A não ser, claro, não vou falar aqui que não melhora, que se a gente precisa ter a consciência como cidadão, sim. Mas nós não podemos colocar isso como prioridade. Olha, se o seu candidato perder o ano que vem, não acabou tudo. Se o seu candidato ganhar, muitas coisas erradas continuarão acontecendo no nosso país. Porque o problema não é no partido, o problema não é num lado, o problema é no coração do homem. Irmãos, a gente faz tanta coisa errada, né? A gente reclama que o político rouba, mas a gente tem lá a nossa TV gato na nossa casa, né? São coisas que a gente tolera porque a gente está fazendo. A gente tolera porque é pequeno, não está fazendo mal para ninguém. A gente usa isso, não está fazendo mal para ninguém o que eu estou fazendo. Nós precisamos tomar cuidado. Sabe, irmãos, mesmo com receios, mesmo com medo, Gideão, ele escuta a ordem de Deus de derrubar o ídolo, derrubar o altar, e ele obedece ao Senhor. Ele destruiu o altar de Baal e liderou o povo. O texto vai dizer, depois construa um altar. Então, depois de você destruir o altar, construa um altar para quem, irmãos, agora? Para o Senhor. Então, destrói esse altar e construa um altar para o seu Deus,
no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado, sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de acerá que você cortará. Então, agora a ordem para Gideão é, além de você destruir, você precisa construir. E a grande questão é, o desafio para nós de destruir dia após dia ídolos do nosso coração. Ídolos, coisas, objetos, como a gente falou aqui, pessoas que vão tomando conta das nossas vidas, que vão sendo prioridade para nós. E a gente fala muito mal, muitas vezes o evangélico fala muito mal dos católicos. Com todo respeito, eu sei que tem católicos, com todo amor, mas muitas vezes nós falamos mal deles, mas nós temos os nossos ídolos no nosso dia a dia. Nós idolatramos alguma coisa. E aí nós precisamos orar, assim como Gideão pegou aquela ordem e Deus falou, Gideão, destrua o altar. Irmãos, Deus quer ser o primeiro nas nossas vidas. Põe em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, põe em primeiro lugar o Senhor e todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, a prioridade é Jesus, amém? Nós devemos construir um altar para Ele, a ordem agora é, Gideão, construa um altar. Destrua e construa. Para nós precisamos dia após dia, irmãos, olhar manhã após manhã e olhar, Deus, eu construo um altar no meu coração, porque agora o altar somos nós, o nosso coração, e dizer, Deus, governa, seja o rei da minha vida, seja o primeiro na minha vida, na minha história. É o desafio que Gideão teve agora de destruir e de construir. Outra característica de fé na prática, irmãos, que nós vamos ver é a fé, que é a fé e confiar. Então a fé, primeiro, é obedecer. Muitas vezes destruir altares do nosso coração e construir um altar para o Senhor. E segundo, a fé é confiar. A gente já está indo para o final da nossa mensagem. O texto vai dizer, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército se levantarão de madrugada e acamparão junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais. Olha o que Deus disse para Gideão. Gideão, é o seguinte, você está com muita gente para o seu lado. E aí a gente olha, não, beleza, né? Quem está com mais vai sair superior. A gente está na frente. E aí Deus diz, olha, se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, e Israel se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Então Deus olha para eles e diz o seguinte, Gideão, está errado esse negócio aí, essa conta não bate. Se vocês vencerem, vocês vão falar, não, a gente venceu porque a gente é bom. A gente está em mais, a gente é forte, a gente tem armas. E aí, olha que interessante, irmãos. Portanto, diga ao povo, olha que Deus vai falar para Gideão, quem estiver com medo e assustado pode deixar esse monte e voltar para casa. Irmãos, ir para uma guerra, uma grande porcentagem ali já começou a deixar, né? 22 mil homens voltaram para casa. Vocês aí precisavam ir para os legendários, né? Com medo. 22 mil homens, então eles voltaram. Então primeiro Deus fez uma limpa, tira 22 mil. Diz aí, quem está com medo que volte para casa. Aí já voltou um monte. O Senhor porém disse a Gideão, se o exército ainda, irmão, saindo 22 mil, olha o que Deus vai falar, se o exército ainda está grande demais, desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse, separe os homens em 2 grupos, num grupo coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a com faz os cães. Olha o que Deus faz, né? Loucura isso aí. Por isso que fé é obedecer também, não? Ó, Gideão escutando isso e fazendo. No outro grupo, coloque todos que se ajoelhem e põem a boca na água para beber. Então Deus fez uma separação. Coloque um lado quem bebe igual um cachorrinho, e outro lado quem vai se ajoelhar para beber da água. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão, olha, irmãos, olha a fé. Com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Deus olha agora, diante daquele exército grande. Deus diz a Abraão, ó Gideão, você tem fé? Mande embora esses mais de 40 mil homens. E vai para a guerra com 300 homens. Conta não bate. Sabe aquele dos... Os irmãos já lembraram já, né? Não precisei nem falar nada, né? Já lembraram aí dos 300. É grande demais. O outro exército é muito grande. Talvez a gente olhe assim e pense, mas realmente,
Está errado esse negócio aí. Se a gente estava com um monte de gente, por que a gente não foi para a guerra com esse povo? Mas, irmão, sabe o que Deus queria fazer? Era provar a fé daqueles homens e mostrar que era Ele que iria vencer por aquele povo. Não era pela força dos braços deles, não era pelo tamanho que eles eram, pelo que eles tinham, mas era por causa do Deus que eles serviam. Era isso que Deus queria mostrar para eles. E então, nós vamos ver John MacArthur falando: Gideão precisava aprender que a vitória vem do Senhor, não do número de soldados. Fé verdadeira depende da promessa de Deus, não de recursos humanos. Irmão, você não precisa ganhar muito para viver bem. Você não precisa ter carro para viver feliz, casa para viver feliz, casa no seu nome. Irmãos, nós precisamos e dependemos do Senhor. Quando Deus fala com Gideão, Gideão, manda embora esse povo, esses homens, e vai com 300. Sabe por quê? Porque vocês dependem de mim, não é a força do braço de vocês. Eu e você, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Por isso, Gideão obedeceu. Gideão confiou. Gideão foi com 300 homens lutar contra os medianitas. O texto vai dizer que cada homem manteve sua posição. Olha o final da história aí, hein? Manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados, enquanto, irmão, eles começaram a ficar doidos. O outro exército, eles enlouqueceram. Quando os 300 elites tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros. Sabe o que eles fizeram? Começaram a lutar uns contra os outros. Olha que loucura isso, Deus fazendo eles lutarem. E aí, então, o texto continua dizendo: os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Betsita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Irmãos, a vitória não veio por força humana, mas por intervenção direta do Senhor. Não veio porque eles estavam com 50 mil, não veio porque eles estavam com 10 mil, mas veio porque Deus estava com eles. Por isso, talvez você olhe para as suas incapacidades, olhe para o tamanho do gigante que está à sua frente, você pensa: talvez eu estou como esses 300. Talvez eu sou muito pequeno olhando diante dessa luta. A questão é que Deus olha para você e diz: tenha fé, só vai. Porque quem vai lutar com você sou eu, o Todo-Poderoso. É o nosso Deus. Por isso, irmãos, Gideão, ele precisava aprender que a vitória vem do Senhor. Eu e você, nós precisamos aprender que a vitória vem do Senhor. Romanos 10, 17, nós vamos ver então como nós podemos aumentar a nossa fé. Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir. Então, como eu vou aumentar a minha fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, se nós queremos ter uma fé fundamentada em Jesus, uma vida firmada em Jesus, é necessário firmar a nossa fé na pessoa de Jesus, ouvindo e lendo e conversando e se relacionando com o Senhor. A fé cresce então, irmãos, quando nós ouvimos e lemos a palavra de Deus. Quanto mais contato com Deus, mais fé nós teremos. Quanto mais relacionamento com o Senhor, mais fé nós teremos. Por isso, para refletir e praticar, chamar já o pessoal do louvor para refletir e praticar como anda a sua fé. Como você reage às crises? Você olha para diante agora de você mesmo, diante do seu coração, e eu pergunto para você: como você tem reagido diante das crises que você tem passado? Quais são os ídolos do coração que estão sabotando sua fé, o seu amor e sua satisfação em Deus? Sabe, talvez há ídolos na sua vida que você precisa tomar a decisão de: Deus, eu quero tirar isso da minha vida. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar e ser o meu Senhor, o meu Deus. E por último, você vive de acordo com a palavra de Deus? Você tem obedecido ao Senhor? Diante dessa história de Gideão, da fé de Gideão, com medo, sabe, olhando para dentro de si, pensando: eu não sou capaz, nós não somos capazes de vencer esse povo. Deus olha para nós e diz: olha, nós não somos capazes, realmente eu e você não somos capazes, mas o nosso Deus é todo poderoso. Amém, irmãos?